A questão teve a janela partidária até 4 de abril. Hoje o Missão tem um único deputado, o Kim, né, de São Paulo. Sim. Não houve conversação com outros lideranças, né, que tivesse o perfil para poder estar no Missão? Vários vieram falar conosco. Só que o método que eles querem ter de aproximação é um método que não tem nada a ver com o que a gente faz. A gente só conseguiu montar um partido porque a gente tinha uma proposta de Brasil. A gente tem um livro que chama Livro Amarelo, que é o nosso livro de propostas. A gente tem equipe de pesquisadores voluntários na casa das centenas de pessoas. Temos lives diárias em que a gente discute os problemas do Brasil. Não dá para eu pegar, fazer todas essas discussões e botar um político genérico. Esses políticos genéricos vêm, batem a porta, fazem: tudo bom? É o seguinte, eu quero vir pro partido, mas eu preciso que vocês me deem um diretório estadual. Eu não vou dar um diretório estadual. Se eu, por exemplo, me pedir o diretório estadual de Goiás. Em Goiás eu tive vários meninos, 18, 20 anos, que gastaram, assim, 1 ano e meio de trabalho coletando assinatura. Aí eles vão fazer todo esse trabalho para vir um politicão e falar: agora eu sou teu chefe. Eu não vou fazer isso com eles. Então eu vou ter que dar a chance para essa molecada, para essa juventude se amadurecer, crescer, virar liderança. É o que eu tô fazendo aqui em Santa Catarina. É uma meninada boa que tá trabalhando, ótimas pessoas. Já temos um vereador aqui de Joinville. E essas pessoas vão ganhando esse amadurecimento, porque essas pessoas, no pior momento em que a gente precisava coletar assinaturas, estiveram com a gente. Então eu não posso praticar aquela coisa típica do político brasileiro, que é ser um traidor. Eu não vou trair a nossa molecada. Então, nosso deputado é justamente o Kim Kataguiri, que é um dos fundadores do MBL. Renan, esse posicionamento agora do Missão, o seu posicionamento com relação à esquerda-direita, né, o bolsonarismo, né, o PT, esse seu posicionamento, que não é centro-direita, qual é o posicionamento do partido hoje? Porque a gente começa a enxergar que dentro dessa estrutura existe aí né, o PL puxando na extrema-direita, o PT puxando na extrema-esquerda, tem um pessoal do centro. Onde está a posição do Missão? O Missão, se você olhar, vamos dizer, do ponto de vista clássico, né, de acordo com a literatura política, é um partido de direita. Defendemos lei e ordem, defendemos a ideia de soberania nacional, a ideia de perspectiva de um povo que tem uma história, defendemos o legado histórico que o Brasil tem, a história própria nossa, defendemos que o empreendedor, a pessoa que trabalha e produz, ela tem que ser protegida, e nós achamos que a riqueza ela é produzida majoritariamente através da iniciativa privada, do trabalho das pessoas e não através do Estado. Isso nos coloca à direita. Ponto, beleza. Agora, e ser de direita não significa ter que passar pano para crime cometido por outras pessoas de direita. Então, quando eu vejo uma pessoa de direita cometendo um crime, eu vou falar que isso é errado. Agora, as pessoas dizem que eu viro um comunista por falar isso. Então, quando você pega escândalos de corrupção, como os casos do Banco Master, que resvalam no PT, mas resvalam também na turma do governo Bolsonaro, ou em governadores ligados ao Bolsonaro, aí não, você não pode falar. Por exemplo, o Ratinho está envolvido no escândalo do Banco Master. Eu falo abertamente, se ele quiser me processar, processe. Processou pessoas do nosso grupo no Paraná. Pegaram já as relações já dele e do pai dele com o escândalo. Entendeu? Aí ele vai ter que se virar ali. Do outro lado, o governador de São Paulo, Tarcísio, recebeu doações ali da turma do Banco Master e, ao mesmo tempo, fez uma privatização da EMAI em São Paulo, que foi parar no dono oculto do Banco Master, que é o Tanuri, que usou a EMAI, que era uma empresa pública, após ser privatizada, para emitir debêntures para comprar título de empresas ligadas ao Banco Master, título podre. Então, poxa, eu não vou falar? Não posso falar isso só porque eles são de direita? Eu só posso falar da parte que concerne ao PT. Não, se é crime eu vou falar dos dois. Só que no Brasil tem essa mania que as pessoas têm que ficar escolhendo um time o tempo todo e não abordam o problema. Aí vira aquela coisa do eu ataco o sistema, mas meio sistema. Eu ataco só a parte que fala do PT. Não, agora eu só ataco a parte que fala do Bolsonaro. Pô, vamos falar de todo mundo. O crime é uma coisa objetivamente errada. Bom, nesse posicionamento, teve algum partido que procurou para poder estar em parte de coligação? Ou não teve ainda, assim, ou vai ter? Agora começaram a vir sondar a gente. Especialmente depois da pesquisa Atlas, que teve uma pesquisa que saiu agora em março, que me colocava em terceiro. Depois dessa pesquisa, aí... Mas eu realmente não sei o que os partidos querem. Eu não sei se eles realmente entendem qual é a nossa proposta para o Brasil. Muita gente acha que essas coisas são um jogo, que eu tô fingindo, que eu tô falando coisas para ganhar o público, que eu tenho uma boa estratégia. Eu não acho que eu tenho uma boa estratégia, eu só tô falando o que eu acho, que é o que as propostas nossas defendem. Só isso, eu não tenho muito... ver um cara do Centrão, né? Não vou falar o nome, né? Eu não vou ser deselegante. Não, tá ótima estratégia aí. Você é um maluco, hein? O problema é acreditar de verdade nisso que você tá falando. Eu falei, pô, mas eu acredito, né? O cara achou que eu tava com um plano. Isso aqui é uma estratégia. Não tem estratégia nenhuma.
Tá falando da realidade. Tô falando a realidade. Por exemplo, eu fui no Maranhão, aí eu ia nas rádios, igual eu vim aqui. Aí falavam, mas e aí, o Maranhão, o que você tá achando? Eu falei, tô achando muito ruim. Tô achando que as estradas são horríveis, tô achando que os políticos aqui são terríveis, tô achando que a população vende voto pro político. Pô, aí perguntava, mas e aí, o que você vai fazer sobre isso? Se você é um cidadão aqui do Maranhão que tá vendendo voto político, eu vou prender você. Se você é um político que tá comprando, você também tem que ser preso. Um vai ficar preso 10 anos, outro 20. Pô, de acordo com os manuais de política, isso é um suicídio. Só que as pessoas concordavam. Aí vieram esses políticos, gostei da estratégia. Eu falei, não é estratégia, eu realmente quero prender a pessoa que vendeu o voto. Não tem estratégia nenhuma. Eu tô falando o que eu acho. Bom, você falou da Atlas aqui, eu tenho aqui a pesquisa, em vários dos cenários construídos, que você fica em terceiro, né? Uhum. Só um cenário que você não fica é quando, se é o segundo, o terceiro, o quarto, deixa eu ver, o primeiro, o segundo, o terceiro, é quando entra o Tarcísio. Isso. Mas é um cenário que não vai acontecer, né? Então, desses 5 aqui, você aparece todo ele em terceiro. Entre 4,5% e 5%, 5 e alguma coisa também, 4,6% e aí por diante. Isso, depois olhando um pouquinho mais a pesquisa, fui dar uma olhada, tem um público numa faixa de idade dos 16 anos até os 25 anos, que você tem um número altíssimo, né, relacionado aos demais pré-candidatos que estão na frente lá, no caso do Lula e do Flávio Bolsonaro. Isso é o quê? Um trabalho que tu tens na rede social ou tu tens uma linguagem ou contato nesse público? Qual é o segredo disso? Claro, você não vai estar passando o segredo, mas como é que você consegue chegar nessa faixa de idade? Mais ou menos na resposta anterior, não é uma estratégia. Eu acho que o que eu falo, se meu finado avô continuasse me ouvindo, ele concordaria tudo. Meu avô ele tinha 90 e poucos anos e assistia diariamente os nossos conteúdos e gostava. A questão é que ele era uma minoria e talvez a gente tenha uma forma que dialoga muito bem com os mais jovens, mas a gente tem propostas que os mais jovens consideram muito interessantes. E é parte do processo. Não existe uma estratégia por trás, mas o que a gente sabe é o seguinte: naturalmente as pessoas mais jovens são mais abertas às novas tendências. As novas modas, as novas tecnologias sempre começam com os mais jovens. Então, naturalmente, como as nossas ideias são novas, ela começa a ressoar entre os mais novos e depois as pessoas descobrem. E eu acho que é isso que vai acontecer. Tanto que eu tenho o maior desconhecimento, né, de todos os candidatos, todos os pré-candidatos. Eu sou mais conhecido de longe. E isso faz com que, quando a gente olha, os mais jovens me conhecem e minha taxa de votação com eles é altíssima. E já minha taxa de votação entre os mais velhos é bem menor, porque eu sou desconhecido. No momento que eu fico conhecido, eu ajusto essa taxa. E aí eu cresço muito. Só para ter uma noção dos números aqui, na faixa de idade dos 16 aos 24 anos, tu chega com 24,7. Uhum. E na faixa de 25 a 34, tu chega com 7,4. E depois vai caindo. Exato. Né? De 35 a 44, tu fica com 1,4. Então, somando aí dos 16 aos 44 anos, tu tens assim uma fatia razoável, bem menor, né, entre 35 e 44 anos. Eu observei também o seu público, né? O masculino muito mais forte do que o feminino, né? E o outro fato que me chamou a atenção também é dentro da religião, do evangélico, que você tem também um número significativo também. Muito mais evangélico do que católico. Pois é, isso é o quê? A sua forma de projetar as ideias, de poder estar compartilhando com as pessoas, fazendo o que você está fazendo agora, indo lá na raiz, discutir os problemas. O que é que isso te leva? Entre os evangélicos, eu acho que, enfim, a família do meu pai, a família dos meus avós paternos, eles eram da congregação cristã. E eu vivi um pouco isso, e eu entendo um pouco o sistema de valores, e acho que o meu sistema de valores é muito parecido com o do universo evangélico, especialmente das denominações tradicionais. Né? E eu acho que isso gera uma empatia mútua, e eu abordo os problemas deles de uma maneira que os evangélicos entendem. Outra coisa, eu não fico fazendo populismo também religioso. Eu pessoalmente sou católico, eu não vou ficar fazendo vídeos disso, eu acho isso fake, eu acho isso uma exploração da fé alheia, eu acho isso desrespeitoso. Então, não verão da minha parte isso. Com mulheres, em geral, no Brasil, e eu acho que isso é um problema no Brasil, quem descobre novas tendências de política são mais homens.
Isso em vários países do mundo, especialmente a direita. A direita ela é mais masculina do que a esquerda. Mulheres jovens, elas costumam se interessar mais pela esquerda. Então, quando você tem um fenômeno novo à esquerda, você vai ter muita mulher jovem. Gays também, eles entram num fenômeno mais à esquerda. Então, é natural nesse início a gente ter mais um público homem jovem. Conforme eu vou me tornando conhecido, aí você vai ajustando, aí aumenta a proporção de mulher. O que vai acontecer? Eu não vou perder essa proporção alta de que eu tenho de homens. Essa pessoa não vai deixar de acompanhar a gente. Agora, com certeza eu vou crescer entre as mulheres. E aí o que a gente está vendo de intenção de votos tende a quase dobrar. Porque, pela pesquisa Atlas que você viu ali, é bizarra a diferença de homem para mulher. Então, eu com certeza vou conquistar um universo eleitoral feminino, conforme eu vou me tornando mais conhecido, e aí minhas intenções de voto vão disparar.